Oi, tudo bem? A gente ouve falar de democracia o tempo todo, mas ao mesmo tempo parece que ela está sempre sob algum tipo de ataque, não é? Bom, nesta análise vamos mergulhar fundo nessa ideia. De onde veio a promessa original da democracia? Porque hoje ela parece estar em crise e, talvez o mais importante, qual é o futuro que a espera? Ok, vamos começar pelo hoje, pelo nosso presente, que, vamos combinar, é bem turbulento. Em muitos lugares do mundo, o sistema democrático parece estar sob uma pressão enorme, com suas promessas mais básicas sendo testadas a todo momento. E bem no centro dessa tensão tem uma palavra que aparece sem parar: populismo. Mas olha, a ideia não tem a ver com ser popular, viu? É, na verdade, uma estratégia política que divide o mundo em dois. De um lado, estaria o povo, sempre visto como puro, virtuoso. Do outro, as elites, sempre pintadas como corruptas e desconectadas da realidade. E como é que essa estratégia funciona na prática? Ela se alimenta da insatisfação geral. Mas em vez de propor soluções reais e complexas, ela aposta em gestos e em símbolos. Ela usa a pós-verdade, teorias da conspiração e o ressentimento como combustível. E com isso vai corroendo a confiança nas instituições e no próprio debate público, que são a base de qualquer democracia. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Com tanta pressão, com a ascensão do populismo, com a polarização, será que a democracia está falhando? Para tentar responder a isso, a gente precisa dar um passo para trás e entender qual era a promessa dela lá no começo. Então, vamos viajar no tempo. Vamos voltar lá para Atenas antiga para entender o que esse sistema, que hoje parece em crise, foi desenhado para ser na sua origem. Essa frase do Péricles resume tudo. Democracia, que vem do grego demokratia, significa literalmente poder do povo. A ideia, que era super radical para a época, era que as decisões sobre a vida em comum deveriam ser da maioria e não de um grupinho de poderosos. E isso era, de fato, revolucionário, porque por séculos o poder era da aristocracia. Os ricos, os nobres, as famílias com o sobrenome. A democracia ateniense foi um corte brusco com essa tradição, transferindo o poder para o coletivo de cidadãos. Mas como é que eles fizeram isso acontecer? A resposta está numa verdadeira engenharia social, feita por um cara chamado Clístenes. Ele literalmente redesenhou a sociedade, dividiu o território em 3 regiões e criou novas tribos misturando gente de cada uma delas. Qual foi a grande sacada? Isso quebrou o poder dos clãs aristocráticos. De repente, a lealdade de uma pessoa não era mais com a sua família poderosa, mas com a sua comunidade local. Isso forjou uma nova identidade. Só que a história da democracia não é uma linha reta, sempre subindo. Pelo contrário, é uma história cheia de avanços e recuos, como o movimento das marés. E essa linha do tempo mostra bem esse ciclo. A gente via a maré baixa lá nos anos 30 e 40, a chamada década das trevas, com o totalitarismo na Europa. Depois a maré volta a subir, com ondas de esperança, como a Revolução dos Cravos em Portugal e a redemocratização no Brasil. E mais recentemente, uma nova maré baixa, com o avanço global do populismo. A história mostra que a democracia é, ao mesmo tempo, muito forte e muito frágil. E essa ideia aqui é essencial. A democracia não é uma coisa pronta, que a gente compra e instala. Ela é um projeto, uma construção que nunca acaba. E cada geração tem a sua parte para fazer nessa obra. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como essa construção permanente acontece na vida real, olhando para os desafios que duas democracias bem diferentes enfrentaram, a de Portugal e a do Brasil. Vamos começar por Portugal. A democracia portuguesa moderna nasceu de uma revolução linda, a Revolução dos Cravos. Mas, décadas depois, ela foi testada de um jeito muito duro pela crise da dívida na Europa e pela intervenção da Troika, que impôs medidas de austeridade bem severas. E este gráfico mostra um sintoma claro dessa tensão. Em 2012, no auge da crise, a participação política em Portugal era de só 5%. É muito baixo. E por que isso acontece? Porque quando as decisões mais importantes parecem estar sendo tomadas por forças externas, fora do controle da população, as pessoas podem começar a se afastar, achar que não vale mais a pena participar. Agora, vamos para o Brasil. Aqui, a história da transição democrática foi marcada desde o início por enormes choques econômicos e por uma polarização política que só foi crescendo com o tempo.
Essas imagens mostram uma verdadeira montanha-russa econômica que marcou a jovem democracia brasileira. De um lado, o trauma do Plano Collor, com o confisco da poupança, que abalou a confiança de todo um país. Do outro, a virada com o Plano Real, que finalmente trouxe estabilidade e mudou completamente a relação das pessoas com a economia e com a política. Então, essa instabilidade econômica, somada a grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão e operações como a Lava Jato, foi minando a confiança da população. Isso abriu espaço para um discurso que criminaliza a política como um todo e acabou criando as divisões profundas que a gente vê na sociedade hoje. E assim, a gente volta para o nosso ponto central. Essa crise que vivemos hoje não precisa ser um ponto final. Ela pode ser, na verdade, um ponto de virada, um momento de escolha. O pensador Dominique Rousseau diz o seguinte: quando uma democracia não consegue entregar as suas promessas de uma vida melhor, de mais justiça, a sociedade chega numa encruzilhada. E essa insatisfação pode levar a futuros completamente diferentes. E os caminhos são basicamente estes dois. De um lado, a gente pode apostar em mais democracia, ou seja, usar a crise para aprofundar a participação, para corrigir as falhas do sistema. Do outro lado, existe a tentação do autoritarismo, a busca por um líder forte que promete soluções fáceis e rápidas, mesmo que o preço seja abrir mão de direitos e enfraquecer as instituições democráticas. O que nos traz de volta àquela ideia: se a democracia é uma construção que nunca acaba, a crise de agora não é o fim da obra. É o momento de decidir como vai ser o próximo andar do prédio. A escolha do projeto, no fim das contas, está sendo feita agora. Obrigado por acompanhar essa reflexão.